Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus Missões, aqui no estado de Sergipe. E eu criei esse canal com o objetivo de estar trazendo uma palavra da parte de Deus e também estar trazendo alguns conhecimentos para quem precisa aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós queremos tirar uma dúvida acerca do falar em línguas estranhas. E para isso nós vamos ler o capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Muitas pessoas, muitos cristãos, baseado nesse versículo que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Coríntios, acabam dizendo que as línguas estranhas que nós falamos, ela é a língua dos anjos. Isso porque o apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aqui, em momento algum, o apóstolo Paulo está afirmando que as línguas estranhas que ele falava ou que nós falamos é a língua dos anjos. Ele está dizendo, ainda que eu falasse, ele não está dizendo, eu falo. Então, nós vamos ver aqui no capítulo de número 12, que a línguas estranhas, ela não é a língua dos anjos. E eu vou mostrar aqui no decorrer desse vídeo. Vamos ler então, ou seja, o capítulo de número 14, que diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Agora preste atenção nesse versículo 2 do capítulo 14. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então aqui está dizendo que a língua estranha é uma língua que o crente fala e que ninguém consegue entender. Somente Deus consegue entender. Porque o crente, quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando de mistérios com Deus. Ninguém consegue entender as línguas estranhas a não ser o próprio Deus. E nós vamos ver aqui também no livro de Judas, capítulo único, versículo 9, que diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ora, nós estamos aqui diante de um texto onde diz que houve uma disputa, onde Miguel ele estava contendendo contra o diabo, o adversário de nossas almas. E eu pergunto, você acha que em qual língua eles estavam falando, contendendo? Em língua humana? Claro que não. Eles estavam falando na linguagem dos anjos. Por quê? Porque o nosso adversário, Lúcifer, ele era um anjo, ele era um querubim ungido. E ele, quando ele pecou, ele foi lançado do céu para as regiões celestiais. Mas ele não deixou de ser um anjo. É um anjo caído. Mas ele continua sendo anjo, embora seja um anjo caído. Então ele entende muito bem a linguagem dos anjos. Afinal de contas, ele foi criado lá nos céus. Então ele estava falando com Miguel em uma linguagem dos anjos. E se a língua estranha que nós falamos é a língua dos anjos, então o nosso adversário entende.
Porque aqui ele entendeu perfeitamente o que Miguel ele disse a ele. O Senhor te repreenda. Ele entendeu perfeitamente. E quando ele questionava, Miguel respondia, ele também estava entendendo. Porque a Bíblia diz que quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição. Embora nós vemos por aí afora muitas pessoas amaldiçoando o demônio, aquela coisa toda, mas nós não queremos entrar no mérito dessa questão. O que nós queremos é deixar claro que nós temos evidências aqui dentro da Bíblia, no capítulo 14 de 1 Coríntios, dizendo que quem fala em mistério, quem fala em línguas estranhas, fala em mistério com Deus e ninguém entende. E comprovando que isso não é uma língua dos anjos, porque se fosse, o diabo entenderia. Está aqui escrito em Judas, capítulo único, versículo 9. Quando eu digo capítulo único, é porque o livro de Judas ele só tem um único capítulo. Então, capítulo 1, versículo de número 9. Você vai ver a contenda de Miguel com o nosso adversário. E isso é uma comprovação bíblica que a línguas estranhas, ela não é a linguagem dos anjos. Ela é uma língua que nós falamos e que somente Deus entende. Então, esse foi o objetivo desse vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você quer tirar mais dúvidas, se você tem perguntas, você pode deixar aqui por baixo desse vídeo. Você pode visitar o meu blog, escoladepregadores.com. Também a minha página no Facebook, compartilhar a Bíblia. E você vai estar aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. E nós vamos crescer na graça e também no conhecimento. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se gostou desse vídeo, deixa um comentário, dá um joinha no vídeo, para que você possa ajudar o nosso canal a crescer e a espalhar essa mensagem da parte de Deus para mais pessoas que estejam querendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.